Olá a todos e a todas, é uma satisfação estar participando do quarto Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Meu nome é Naim Abduni, sou doutorando em sustentabilidade pela Universidade de São Paulo, a USP, e esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com a professora Sônia Regina Paulino. O título do estudo é Planejamento Urbano e Conflitos Ambientais, o Zoneamento Ecológico e Econômico no Plano Diretor de São Bernardo do Campo. Nesta apresentação, eu vou contextualizar o tema, explicar os objetivos e a metodologia, apresentar os principais resultados da análise e, por fim, destacar as conclusões. A contextualização do tema nos remete ao conceito de zoneamento ecológico-econômico, que é um instrumento de planejamento que busca orientar o uso do território de forma equilibrada. Então, ele procura compatibilizar a conservação ambiental com o desenvolvimento socioeconômico e o ordenamento urbano. No Brasil, a sua aplicação ainda enfrenta desafios como a falta de articulação entre os diferentes níveis de governo e também a dificuldade de transformar diretrizes em práticas efetivas. Mas esse é um problema que também aparece em outros países, onde o crescimento urbano pressiona áreas ambientalmente frágeis e cria tensões entre economia e ecologia. O caso de São Bernardo do Campo é especialmente relevante porque mostra como um município industrializado e densamente urbanizado tenta incorporar o zoneamento ecológico e econômico dentro do seu plano diretor, buscando conciliar o avanço econômico com a sustentabilidade ambiental. Esse estudo se justifica pela relevância da integração entre planejamento urbano e a gestão ambiental, que é uma das principais condições para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa integração nem sempre se concretiza de maneira efetiva no nível municipal. Muitas vezes, os planos diretores reproduzem diretrizes gerais de sustentabilidade, mas sem impor mecanismos práticos que garantam sua devida aplicação. Então, o objetivo desse estudo é justamente analisar como o zoneamento ecológico e econômico foi incorporado ao plano diretor de São Bernardo do Campo e se ele de fato orienta o uso equilibrado do território. Essa análise é importante porque permite avaliar quanto o município consegue transformar o discurso da sustentabilidade em ação concreta. Para atingir o objetivo proposto, optamos por uma abordagem qualitativa com análise documental. O método utilizado foi a análise de conteúdo, uma técnica que permite compreender a estrutura e os significados do texto, identificando categorias e padrões de sentidos. O método foi aplicado ao texto integral da Lei 6.184 de 2011, o Plano Diretor de São Bernardo do Campo, e consistiu em 3 etapas: a pré-análise, organização e leitura flutuante do texto, exploração, codificação e categorização das unidades de registro, e tratamento e interpretação, inferências dos sentidos normativos. A ferramenta utilizada foi o software Atlas TI, utilizado para mapear categorias, concorrências e centralidades temáticas. Então, o software Atlas TI auxiliou na organização das informações e na identificação de padrões dentro do texto do plano diretor. Além disso, possibilitou visualizar como os diferentes temas e diretrizes se relacionam, mostrando a frequência e a proximidade entre termos ligados à sustentabilidade, ao crescimento urbano e à regulação do solo. A partir dessa análise, foi possível identificar as principais categorias e suas subcategorias, conforme podemos observar no quadro. Esse quadro serviu como base para compreender a estrutura e o foco do plano diretor. Essa etapa metodológica não apenas ajudou a sistematizar o conteúdo, mas também a revelar as conexões ocultas entre as dimensões ecológica, social e econômica do planejamento territorial. Vamos passar para a apresentação dos resultados, até para que a gente possa avançar na discussão dos achados da pesquisa. A primeira análise é a dos padrões de concorrência e centralidade temática nas categorias codificadas. Então, essa análise revela como diferentes dimensões de zoneamento ecológico e econômico aparecem interrelacionadas dentro do plano diretor de São Bernardo do Campo. Essa figura sintetiza a frequência com que esses códigos se conectam, refletindo tanto as áreas de maior sobreposição normativa quanto os pontos de conflito interpretativo.
Os resultados, como podemos observar, evidenciam que os conflitos de desenvolvimento e a expansão urbana são as categorias mais recorrentes, destacando o peso das pressões econômicas e territoriais no processo de ordenamento. Em contrapartida, a gente observa que a preservação permanente apresenta menor incidência de conexões, o que sugere fragilidades na incorporação da dimensão ambiental em meio às disputas pelo território. Já a integração de zoneamento ecológico-econômico aparece como um campo de mediação, com valores sempre próximos às categorias mais críticas, indicando potencial para reforçar as articulações entre urbanização e proteção ambiental. Então, essa figura confirma que o plano diretor espelha o embate entre crescimento urbano e preservação ecológica, ao mesmo tempo em que abre espaço para mecanismos de integração mais efetivos. As conexões entre as categorias analíticas e o plano diretor ficam melhor evidenciadas no diagrama Sankey. Então a gente pode ver que cada fluxo representa a intensidade com que os temas aparecem associados aos artigos da lei municipal. Então, a análise do diagrama demonstra, como podemos observar, que a integração do zoneamento ecológico-econômico ocupa uma posição central, conectando-se a múltiplos eixos, o que revela seu potencial como um instrumento articulador entre o desenvolvimento urbano e critérios ecológicos. Ao mesmo tempo, podemos observar que as categorias ligadas à expansão urbana e aos conflitos de desenvolvimento mantêm também fluxos expressivos, sinalizando a predominância de pressões para o crescimento e ocupação sobre áreas sensíveis. Já as conexões relativas à preservação permanente e aos zoneamentos específicos aparecem de forma mais fragmentada, indicando limitações na tradução normativa de diretrizes ambientais em medidas concretas. A centralidade de termos e enfoques no plano diretor são apresentadas agora no TreeMap. O TreeMap sintetiza as palavras de maior frequência no plano diretor de São Bernardo do Campo. Então, podemos observar que há uma predominância dos termos direito, ambiental e uso, o que sugere que o texto legal reforça a lógica de regulação vinculada à proteção ambiental e à definição do uso do solo. Ao mesmo tempo, há forte presença da palavra ocupação e imóvel, o que indica uma centralidade da propriedade e da urbanização nas disputas territoriais. Então, fica claro e confirmado a tensão entre proteção ambiental e expansão urbana, demonstrando que, embora o discurso ambiental esteja presente, o campo jurídico urbanístico continua estruturado em torno da ocupação e da valorização imobiliária. Passamos agora para a interpretação das categorias analíticas emergentes da análise de conteúdo. A primeira delas, conflitos de desenvolvimento, revela as tensões entre crescimento econômico, expansão urbana e preservação ambiental. Essas tensões estão explícitas no texto do Plano Diretor de São Bernardo do Campo em diversos artigos, como por exemplo no artigo 8º, que reconhece a necessidade de garantir a justa distribuição dos benefícios e dos ônus da urbanização. Os artigos 45 e 46, que tratam da regulação do uso e da ocupação do solo, buscam conter a expansão desordenada. Já o artigo 47 vincula novos empreendimentos ao estudo de impacto de vizinhança, enquanto que o artigo 97 exige medidas compensatórias para minimizar impactos ambientais. Portanto, o mapa conceitual Conflitos de Desenvolvimento demonstra como esses dispositivos se conectam no esforço de conciliar o desenvolvimento urbano, a proteção ambiental, embora as pressões econômicas ainda prevaleçam no texto legal. A categoria expansão urbana evidencia como o plano diretor de São Bernardo do Campo estrutura a expansão urbana em torno da infraestrutura, do adensamento e do controle territorial. O artigo 8º, inciso 7º, por exemplo, estabelece a ampliação da infraestrutura, do saneamento e dos serviços públicos como instrumento de promoção da qualidade de vida e da redução das desigualdades. O artigo 45 define critérios de parcelamento e uso do solo, e o artigo 46 organiza as zonas de uso residencial, não residencial e misto, buscando compatibilizar crescimento e ordenamento. Já o artigo 28, parágrafo 1º,
prioriza o adensamento na macrozona urbana consolidada, enquanto o artigo 29 cria a macrozona de proteção e recuperação do manancial, impondo limites à ocupação em áreas sensíveis. Em conjunto, esses dispositivos demonstram que o Plano Diretor de São Bernardo do Campo procura equilibrar a densidade, infraestrutura e preservação, embora ainda mantenha ênfase na expansão territorial como vetor de desenvolvimento. A categoria de integração do zoneamento ecológico-econômico é tratada no Plano Diretor de São Bernardo do Campo de forma transversal, ou seja, ela não aparece isolada em um único capítulo, mas atravessa diferentes dimensões da política urbana. Essa integração transversal significa que o zoneamento ecológico-econômico funciona como um eixo articulador conectando temas como habitação, economia, sustentabilidade, mobilidade e governança, de modo que os princípios ambientais e territoriais orientem todo o planejamento municipal. No campo habitacional, por exemplo, o artigo 15, parágrafo único, inciso 3º, determina a integração entre as políticas de habitação e desenvolvimento urbano, enquanto que o artigo 17, inciso 1º, garante acesso à infraestrutura e aos serviços públicos. Em economia e desenvolvimento local, os artigos 12, 13 e 14 destacam a necessidade de alinhar o crescimento produtivo à proteção ambiental e à inovação tecnológica, com a criação de um parque tecnológico. Na sustentabilidade, os artigos 4º e 5º consagram o desenvolvimento sustentável como princípio fundamental, unindo as dimensões ambientais, econômica e social. A mobilidade urbana aparece no artigo 23 e 24, que tratam do transporte público integrado, da redução do uso de automóveis e do incentivo a modos não motorizados como a bicicleta. Por fim, a governança participativa é consolidada nos artigos 113, 116, 119 e 124, que asseguram a gestão democrática e participação popular nas decisões sobre o uso e ocupação do solo. Assim, o plano diretor evidencia que o zoneamento ecológico-econômico é mais do que um instrumento técnico, ele é o fio condutor que articula o desenvolvimento urbano, a sustentabilidade ecológica e a inclusão social, embora sua implementação ainda dependa de mecanismos mais efetivos de aplicação. Já a categoria de preservação permanente mostra como o plano diretor incorpora a dimensão ambiental de forma estruturante, articulando vegetação, áreas de conservação e de proteção hídrica. A legislação municipal reconhece a sustentabilidade como princípio fundamental da política urbana. O artigo 5º, inciso 1º, por exemplo, define o desenvolvimento sustentável como aquele que assegura a manutenção das funções e componentes dos ecossistemas, reforçando a importância das áreas verdes e da biodiversidade para o equilíbrio do território. O artigo 8º, inciso 9, estabelece como objetivo proteger o ambiente e os recursos naturais, com destaques para as áreas ambientalmente sensíveis, a área de proteção e recuperação de manancial e as unidades de conservação, evidenciando o vínculo entre planejamento urbano e a preservação dos ecossistemas. O artigo 29 delimita a macrozona de proteção e recuperação do manancial e impõe critérios de compatibilização entre o uso do solo e a proteção dos recursos hídricos. Já o artigo 51 condiciona o uso não residencial nessas macrozonas ao licenciamento ambiental, consolidando o controle sobre as atividades urbanas em territórios sensíveis. Em conjunto, esses dispositivos demonstram que o plano diretor busca integrar o desenvolvimento urbano à conservação ambiental, utilizando o zoneamento ecológico-econômico como instrumento de equilíbrio entre expansão territorial e a proteção ecológica. Por fim, a categoria de zoneamentos específicos mostra como o plano diretor traduz suas diretrizes gerais em uma organização concreta do território. A lei busca equilibrar o crescimento urbano, a preservação ambiental e a oferta de infraestrutura, embora ainda mantenha uma lógica voltada à expansão. O plano diretor, no artigo 31, estabelece o zoneamento como instrumento central do ordenamento do solo, e no artigo 32 organiza a macrozona urbana consolidada, definindo áreas para moradia, comércio e indústria conforme o nível de incomodidade. No artigo 36, cria a macrozona de proteção ambiental, reforçando a importância de conciliar o uso do solo com a conservação ecológica. No artigo 42, amplia o acesso à moradia ao prever a habitação de interesse social e de mercado popular,
enquanto no artigo 47 exige estudos de impacto de vizinhança e controle de tráfego, integrando o planejamento urbano às condições ambientais e de mobilidade. Em conjunto, esses dispositivos mostram um esforço de compatibilizar o desenvolvimento e a sustentabilidade, ainda que o foco do plano permaneça na valorização territorial e no adensamento como vetores principais de crescimento. Bom, a condução desse estudo nos permitiu chegar às seguintes conclusões. A análise mostra que o Plano Diretor de São Bernardo do Campo incorpora os princípios de zoneamento ecológico-econômico, mas de forma predominantemente programática. Diversos dispositivos da lei demonstram a preocupação com o equilíbrio ambiental. No entanto, faltam instrumentos vinculantes com metas e indicadores que assegurem a sua efetividade. Outro ponto a se destacar é que diversos dispositivos reforçam a estrutura de ordenamento urbano, mas ainda com ênfase na expansão e valorização imobiliária. Portanto, a consolidação do zoneamento ecológico e econômico como instrumento articulador depende da capacidade do município de transformar diretrizes em procedimentos operacionais, garantindo uma integração equilibrada entre o crescimento urbano, sustentabilidade ecológica e justiça territorial. Aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação. O meu muito obrigado.